Na Bíblia, não tem encontra a história de Páscoa, como é que foi instituído. Temos que fazer um breve resumo. O povo de Israel estava no Egito, na escravidão, e segundo relatos bíblicos, o povo passa 400 anos, 400, até o apóstolo Paulo te acrescenta, 430 anos, 4 séculos de escravatura. Mas, no livro de Êxodo, capítulo 3, não tem encontra ali, um dia Moisés estava no deserto apacentando rebanho de seu sogro. Então Deus participa Moisés, Deus fala com Moisés e Deus manda Moisés tirar o povo de Egito. Ele fala, Moisés, você vai perante Faraó, você fala, Faraó, deixa sair meu povo. E então, Moisés tinha que enfrentar Faraó. Faraó era o rei de Egito, que tinha todo o poder naquele momento. Mas Deus manda Moisés até Faraó para libertar o povo de Israel. E ele fala a Faraó para deixar o povo bem no deserto para celebrar a seu Deus. E essa celebração é a celebração da Páscoa. Então, a primeira vez que não tem encontra menção de Páscoa na Bíblia foi na história de libertação do povo de Israel. Enquanto que Moisés vai para Faraó, apresenta a mensagem de Deus, que Deus manda ele para libertar o povo, ou seja, para levar o povo para o deserto, para fazer uma celebração a ser Deus. Ali é que a história começou. Por quê? Porque a Bíblia está falando o seguinte, que quando que Deus encontra com Moisés, Deus fala para Moisés assim, ouve clamor de meu povo, encontre seu sofrimento e bem tires, bem livres, bem pois na liberdade ou na libertação. Então Deus vem com um propósito bem específico. Deus conche o sofrimento, Deus conche opressão desse povo que era imposta para seus opressores, e Deus vem agora em libertador. Então, a celebração da Páscoa começou assim com o povo de Israel. E quando Deus faz o povo sair de Israel, a primeira noite de caminhada, ali o povo celebra sua primeira Páscoa. E através da história, não tem encontra que ano a ano ele era uma festa sagrada. E todo ano Israel celebrava Páscoa. E era uma festa tão importante que todos hebreus, todos judeus que estavam na diáspora, que estavam em outros países, na deportação, entre outros, esta vinha para Jerusalém para fazer essa grande celebração. Então, era uma festa muitíssimo importante. Por isso que me pergunta, que Páscoa significa? Bom, e que tem como compreensão de Páscoa na Bíblia. Então, no livro de Êxodo, na capítulo 12, Êxodo, nesse capítulo 12, nós lê alguns versos de Êxodo, capítulo 12. Primeiro vez, nós encontra a Páscoa no versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É a diretiva que Deus dá. A primeira vez que não encontra a palavra Páscoa na Bíblia é sobre esse verso. Deus está dando diretiva de modo que está a ser feito essa celebração. Com lombo cingido, sapato na pé, cajado na mão, e esta come apressadamente. Porque tem um significado. Que Páscoa é a celebração de libertação. E como ele era escravo, ele foi libertado de casa de servidão do Egito, então ele tinha que fazer ele dessa maneira. Ele era
um liberto recentemente. Eles bem de sair de casa de Egito. Por isso que está falando, mas eles devem comer de maneira apressada. Tu compreende um pouco mais? Quando que Deus liberta o povo. Por isso, Páscoa significa a celebração da libertação. E Páscoa, que tinha um significado simplesmente para o povo de Israel. Páscoa tinha um significado muito mais abrangente. É a celebração de libertação de casa do Egito, mas ele tinha uma visão muito mais ampla. Por quê? Porque também significava libertação de Deus para toda a humanidade. E não estou dizendo mais para frente. Então, vamos lá. No verso 27 do mesmo capítulo, não te encontrei assim. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, é a celebração de quando Deus, bem no Egito, Deus fere os egípcios e Deus liberta o povo de Israel. É a primeira festa que Israel celebra. É a festa de libertação. É a Páscoa, a celebração de ser libertação de casa de Israel, ou de casa de Egito, de casa de servidão. Ainda na verso 46, não pode ler, e ali não pode compreender, com a ajuda do Novo Testamento, o que significa Páscoa. No verso 46, a Bíblia fala o seguinte. Verso 46, ele fala assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Quer dizer, a Páscoa era como? Era um bode, era um carneiro que era imolado, ele era preparado inteiro e comido em família. E a diretiva que Deus dá é que nenhum osso daquele animal que deve ser quebrado. Mas coisa que isso significa? Coisa que Deus cria e ensina para o povo com a celebração de Páscoa, comendo um animal sem quebrar ossos. É um significado muito profundo. Então eu gostava para nos ler alguns versículos na Salmos. Está na Salmos capítulo 34. Salmos, no capítulo 34, está dando uma pista do que isso significa. Salmos 34, está no verso 19 e verso 20. A palavra falando o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ali uma profecia messiânica, uma profecia que fala sobre Jesus, que fala sobre o vitupério de Jesus, que fala sobre o sacrifício de Jesus. Que Jesus Cristo, nesse sacrifício, ele devia ser um sacrifício imaculado e um sacrifício perfeito. Ali, Salmos está falando que nenhum de seus ossos deve ser quebrado. Talvez não pode compreender para onde que Deus fala israelitas para que quebra osso daquele animal que era celebrado a Páscoa. Para celebrar a Páscoa, esta matava um cordeiro ou esta matava um bode, conforme a condição financeira da família, e aquele animal era preparado inteiro, se mastar, era passado na fogo, era cozido na fogo, e esta comia ele sem quebrar o osso daquele animal.
A ligação que a Bíblia está fazendo com essa profecia, que o justo tem aflição sobre a aflição de Jesus Cristo. A forma Deus livra ele de tudo isso. E seu osso que foi quebrado, nenhum. Quer dizer, era um sacrifício perfeito. Jesus Cristo devia ser a Páscoa para o povo de Deus. Não somente para Israel, mas para a humanidade. Então, não pode compreender isso muito bem. Cumprimento dessa profecia, quando que o apóstolo João também fala sobre isso. Na São João, capítulo 3, ou seja, capítulo 19. São João, no capítulo 19, no telé, verso 36, conforme está escrito. Porque isso aconteceu, ou isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ali João faz menção, demonstra que o que Deus tinha instituído, que Deus dá como orientação na celebração de Páscoa, lá no deserto, primeira noite de libertação, que foi acompanhado na história de Israel durante séculos. Tudo isso se apontava para Jesus Cristo. João mostra ali cumprimento de profecia que não cabe de ler no livro de Salmos, mas nenhum osso de Jesus mas que foi quebrado para cumprir a profecia que foi dito através do passado, através dos profetas. Ali, por dar uma percepção mais clara do que significa a Páscoa. Então, a Páscoa é a libertação. É a celebração da nossa libertação. Agora, não te lê outra vez na Bíblia outros versos falando sobre a Páscoa. Agora, a Páscoa no Novo Testamento. No Novo Testamento, não te encontra o apóstolo Paulo está falando o seguinte, na 1 de Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, se você tem Bíblia, confira comigo. 1 de Coríntios, capítulo 5, no verso 7, apóstolo Paulo falou o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, para o povo de Israel, tinha dois significados muito importantes. E tinha dois sentidos. Um, ele apontava para trás, para a libertação que Deus fazia ao povo de Israel. E ele apontava para frente, ou para o futuro, ele apontava para o sacrifício de Cristo, que Cristo é nossa Páscoa, Cristo ele é o Cordeiro Pascal, Cristo é a figura verdadeira do que significa a Páscoa. Que a Páscoa é a sombra, é a figura daquilo que Cristo devia fazer para nós. Então, Cristo agora, que mora sobre a cruz, a Bíblia está falando que Ele é nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, para não tirar fermento velho, para não tirar aquele que é velho, para não tirar aquele que é passado, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado, foi sacrificado. Então, torna a ler. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento velho, essa significa aqueles rudimentos passados, aqueles sacrifícios que eram feitos, que as cerimônias que eram feitas no dia de Páscoa.
Então, Cristo fazia o quê? Cristo fazia uma limpeza disso. Então, nós também não temos que limpar de essas coisas. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, em alguma versão está falando, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, se Cristo é a nossa Páscoa, Cristo foi sacrificado para nós, tem um significado importante ali que não deve compreender. Crucificado, que foi sacrificado sobre a cruz, foi para a libertação da humanidade. Cristo entrega a si mesmo como sacrifício perante Deus para que a humanidade pode escapar, pode livrar de consequências do pecado. Então é ali que nós entende o que a Bíblia está falando, que Cristo é nossa salvação. Então Cristo morre sobre a cruz para libertar o homem. Assim como Deus liberta o povo de escravidão de casa de Egito, Cristo sobre a cruz liberta a humanidade de escravidão do pecado. A Páscoa é simplesmente um símbolo. Era uma festa importante para judeus. Sim, é importante, mas era um símbolo, era uma sombra, era uma figura de que algo maior, algo superior, algo mais excelente estava para acontecer. Então, esta aponta no passado, para apontando a libertação do povo de Israel, e esta apontava também para frente, que esta apontava para Cristo, que é o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal foi morto. E o Cristo foi morto, Cristo é a nossa Páscoa. Mas, atenção, Cristo quer deixar-nos sem nenhuma celebração, não. Porque na São João capítulo 13, e na Mateus, na Lucas, na Marcos também não tem encontra, Jesus Cristo celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E no momento que Jesus Cristo celebra a sua última Páscoa com os seus discípulos, é instituir uma nova instituição que deve continuar. Ali, Jesus Cristo celebra a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Foi a primeira ceia em substituição da Páscoa. Nota hoje, o apóstolo Paulo está falando que fermento velho não deve limpa e para não tomar fermento novo, quer dizer, para não seja novo, sem fermento e que não seja uma massa nova, porque Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Meus queridos, sem querer ofender ninguém, mas a nossa Páscoa, ou nosso mundo cristão que celebra Páscoa, de maneira tradicional, é uma festa religiosa, mas a Bíblia está falando de uma outra coisa, de Santa Ceia, ou de Ceia do Senhor. Então hoje, nós como cristãos, como seguidores de Cristo, nunca tem aquela obrigação de celebrar a Páscoa, mas Jesus Cristo institui a Ceia do Senhor e é falado para seus discípulos: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Cristo institui uma outra instituição. A Páscoa é o fermento velho. E agora a ceia é o que Jesus Cristo deixa para nós nos seguir. Acho que fica claro. Espero que fique claro. Se que fica claro, então espero amanhã você tenha a ousadia de chamar, de marcar um encontro, um estudo bíblico para nos esclarecer isso de maneira mais explícita, porque ali tempo é curto, Catarano para nos explicar todas as coisas. Muito bem. Vamos à Bíblia.
Não tem encontra também na Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, na verso 51, onde que a Bíblia está dando outro cumprimento de profecia. Quando que Jesus Cristo lá na cruz rende-se, quando Jesus Cristo na cruz foi morto, uma coisa aconteceu. Ele falou assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Ali o quê? Ali é o marco histórico de que aquela Páscoa que era celebrada no Antigo Testamento põe fim e agora começa a nova era. Com Jesus começa uma nova era. E Jesus instituiu o quê? A ceia do Senhor. Então nós como cristãos, nós como filhos de Deus, como povo de Deus, como povo da Bíblia, não deve celebrar o quê? Não deve celebrar a ceia do Senhor. Mas alguns versos, porque a cruz está indicando duas coisas importantes. A cruz, o sacrifício de Jesus, está indicando duas coisas importantes. A primeira coisa que está mostrando é a malignidade do pecado, como pecado é ruim, como pecado é mau. E o segundo, está mostrando o insondável amor de Deus para com os pecadores, que, através de Jesus Cristo na cruz, salva a humanidade, dá ao homem a oportunidade de ser salvo, mas não tem que entregar a Jesus nosso coração. Minha gente, no sábado falava que muitos se aproveitam de essa ocasião de festa de Páscoa, a Páscoa tradicional, para fazer festas mundanas, para comer, para beber, para beijar, para fazer e para acontecer. Se é uma celebração a nós Deus, a nós Jesus Cristo, deve ser uma celebração de acordo com aquilo que a Bíblia te ensina. Para muitos cristãos, essa época de Páscoa te leva Cristo novamente à cruz. Cristo te morre todo ano, Cristo te sofre todo ano. E tradicionalmente, sobretudo na Cabo Verde, tem algumas tradições que te acompanham esta época, okay? Que biblicamente não faz muito sentido, okay? Mas a Bíblia está dando direção, está dando diretivas que não deve seguir, que não deve cumprir. Porque Jesus Cristo é nosso libertador. Ele nos libertou da nossa culpa. Não te ler dois textos para não terminar. Não está no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, na verso 25 e 26. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Está escrito. Faço leitura. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É ali que deve ser nosso comportamento, ou é dessa maneira que deve ser nosso comportamento. Que isso requer a obediência e submissão a Deus. Por quê? Porque Ele é justo e justificador daquele que pela fé achega-se a Cristo.
Então, a festa de Páscoa é uma ocasião de comer, de beber, de dança, de fazer coisas exageradas. Mas é momentos de reflexão, é momentos de meditação. Deve ser para nós momentos de meditação. Que quão pecador eu sou e o insondável amor de Cristo. Cristo me salvou, Cristo me justificou e para ser sangue vertido na cruz como sacrifício, Cristo perdoa meus pecados quando quem chega na Ele confessa meus pecados. Então, essa celebração que deve ser somente uma vez por ano, onde que nós também come, bebe, dança, faz outras coisas. É momento de reflexão. Achega-se a Cristo Jesus. Falando que Ele é justiça, Ele é justificador daquele que chega na Ele. Então, Jesus Cristo te liberta. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Jesus é nosso justificador. Se não chega a Ele, Ele é te libertando. Um último verso que nos está a ler. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 17. Verso 18 e 19. Assim está escrito. E ouvimos esta voz dirigindo do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça nos vossos corações. Uma recomendação de Pedro. O que Pedro está falando é que assim como que a luz que parece para eles na monte, que a luz que parece no nosso coração, e também pouco a pouco até que torna grande no nosso coração. E essa ali deve ser nossa atitude. Recebe a luz de Deus. Faz que a luz de Deus cresça no nosso coração. É para isso que Jesus Cristo vem para esse mundo. É para isso que Jesus Cristo morre na cruz. Para que haja na nós o que é? A luz. Então, se não consta luz, que não permanece nas travas. Porque Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto para nós libertação. Meus caros amigos, que paz do Senhor, que paz de Deus esteja no nosso coração. Que Deus ensine no nosso espírito de conhecimento e de graça, para que nunca seja levado para nenhum vento de doutrina, para nunca seja levado para tradições, para fábulas e filosofias e entre outros, mas que nos seja cumpridores da palavra de Deus, que nos submete, que nos seja pessoas que entrega coração a Cristo, que faz aquilo que Cristo manda, ok? Que Deus esteja conosco tudo, que não tenha um bom fim de semana, que não medita sempre na morte salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe. Amém.